Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver sobre a ideia da gravitação universal de Newton, né? O que a gente muitas vezes conhece, muitas vezes não é nem pouco conhecido, mas é o que seria a quarta lei de Newton, né? Que é a que a gente chama de lei da gravitação universal, né? Lembrando, tem uma lista de exercícios na descrição do vídeo, certo? Bem, quem gostar da lista, quem gostar da aula, quem gostar do canal, se inscreva, compartilhe e curta, né? Então vamos lá, lei da gravitação universal foi proposta por Newton, certo? A ideia de Newton sobre a lei da gravitação, né, conceitualmente era bem básica. Ele falava sobre uma coisa que se conhecia como ação à distância, tá? Pois a força gravitacional, né? Claro, muitos devem conhecer a ideia da gravidade com Newton, a história lá dele sentar na maçã, caindo a maçã na cabeça dele, sentar na árvore. Né? Mas qual é as ideias que ele tinha? Ele tinha essa ideia primeiramente de ação à distância, pois a força gravitacional, ao contrário de todas as outras forças, né, ditas newtonianas, precisava de um contato, né? Qualquer força que eu vou provocar em algum corpo, no nosso mundo mecânico aqui, precisamos de, primeiramente, contato. Força de tensão, forças de atrito, forças motoras, sempre tem que ter um contato. A gravidade já não tinha isso. Então ele deu a ideia de essa ação à distância. Claro, hoje essa ideia de ação à distância não é mais aceita. A gente diz que, na verdade, a ação é intermediada por um campo gravitacional. Foi introduzido, então, mais tarde, o conceito de campo, certo? Nesse caso, o campo gravitacional, que nem a gente vai ter o campo elétrico, temos o campo gravitacional, certo? E a ação, né, a interação é mediada por este campo, ok? Mas bem, qual era a outra ideia sobre a ação à distância? Na ideia da gravitação de Newton, a ação à distância acontecia, né, de forma atrativa. Então, era uma interação atrativa entre as massas, né? Então, o que provocava a gravitação, né? A gravidade? A massa de algum corpo. O que foi muito questionado, né? Afinal, qualquer corpo tem massa, então qualquer corpo traria a gravidade. Só que, claro, isso aí só foi descoberto mais tarde, né? Os valores exatos, uma explicação mais rabuscada sobre isso, mas, bem, vejamos aqui, né? Olha só, vamos pensar, claro, essa lei da gravitação vai ser mais aplicada a corpos celestes, corpos muito massivos, planetas, satélites naturais. Então, vamos com esse exemplo aqui, né? Eu tenho exemplo utilizar a Terra e uma outra situação, tá? Tentando fazer um pouquinho menorzinha, a Lua, certo? Bem, pensando que esses dois astros têm uma certa distância entre os seus centros de massa, tá? Uma distância d, a Terra tendo uma massa m1, a Lua uma massa m2, ok? Entre elas vai haver uma força de atração gravitacional, tá? Essa força de atração ocorre tanto num quanto no outro corpo, né? A gente fica pensando, nossa, a Lua atrai a Terra, então sim, é o que causa o chamado movimento de precessão da Terra, né? Mas já cito algumas situações que podem cair aqui, né? Vocês, como eu disse, vocês têm uma lista de exercícios aí que podem fazer. Mas, por Newton, esta força gravitacional, ela é igual a uma constante G, chamada constante gravitacional, né? Constante da gravitação universal também, multiplicada pela seguinte razão: o produto das massas divididos pelo quadrado da distância que as separam, né? Que os seus centros são separados. É claro, considerando essa distância muito maior que os centros aqui, para poder considerar como pontos, que é o caso da Terra e da Lua, né? Temos uma distância muito grande entre os dois, 300 mil quilômetros, né?
E bem, o importante, né, o entendimento está justamente nessa grandeza aqui, nessa constante G, né, que consegue justificar o porquê a gente não vê essa gravitação em corpos não tão massivos quanto o planeta, né, nas pessoas. Seguinte, esse valor de G tem aproximadamente, claro, 6,67 vezes 10 na menos 11 newtons metros quadrados por quilograma quadrado. E vemos aqui, nessa constante, 6,67, que temos uma potência 10 na menos 11. Né? Para quem conhece notação científica, a potência de 10, sabe que isso aqui é o equivalente a fazer uma divisão por 100 bilhões. Ou seja, tu vai ter um número de força lá no final muito pequeno, a ponto que a gente só consegue observar em corpos muito macios. Por exemplo, a Terra, que a massa é de aproximadamente na ordem de 10 a 24 quilogramas, certo? Ou seja, muito maior que a ordem de grandeza dessa constante, ok? Que daí, com essa massa, a gente observa uma gravidade igual a dessa, certo? Então, temos aqui uma justificativa, né, para a questão da força gravitacional, né? E, claro, essa força gravitacional costuma cair no vestibular que nem a força elétrica, né? Análogo à força elétrica, certo? Vai estar aí o vídeo no final da aula, ali na tela final, para vocês poderem assistir, ok? Mas, porque temos ali um produto e uma divisão pelo termo quadrático, né? Então, muitas vezes vai ser usado comparações. Então, tem que usar a ideia da razão, a ideia de igualdade, mas aqui só expressando, né, a forma como nós calculamos ela. E aqui, claro, notação científica aí vai entrar também, né? Certo? Então, aqui a força gravitacional. Devo fazer duas aplicações aqui para a gente entender bem isso. Primeira aplicação, fazer aqui ao lado, né, para a gente entender sobre o campo gravitacional. Campo gravitacional, que é nada mais, a gente já conhece muito bem, esse campo gravitacional é o nosso G, né? O G da gravidade, a aceleração da gravidade. Ele é nada mais do que o nosso campo gravitacional. Né? E como é que nós podemos achar isso? Certo? Vamos fazer o seguinte, fazendo aqui a Terra novamente. Terra. Supondo que temos uma pessoa na superfície, temos ali então um par de forças de atração gravitacional, só que na superfície nós não costumamos chamar essa força de gravitacional, né? Essa força gravitacional, nós chamamos ela de força peso, certo? Então, para achar o campo gravitacional, façamos isso, né? A força peso e a força gravitacional são iguais. Abrindo as expressões, peso, mg. Força gravitacional, aquilo ali. mg vezes m, a massa do corpo, vezes, vou colocar o m maiúsculo para ser a massa da Terra, divididos pela distância do centro à superfície, que eu vou chamar de r, em vez de d, né? R de raio ao quadrado. Podendo-se cortar as massas dos dois lados, temos que, para o G, a aceleração gravitacional da Terra, a expressão constante gravitacional, fazer mais aqui embaixo, constante gravitacional, massa da Terra, divididos pelo quadrado do raio da sua superfície, né? E aqui vemos também que a aceleração gravitacional, ela independe da massa do corpo que está imerso nesse campo, né? Pois, para qualquer ponto na superfície, né, que R, eu vou ter constante gravitacional, que é uma constante, a massa da Terra, que é sempre a mesma, e o raio, que é a própria superfície. Então, a aceleração gravitacional vai ser uma grandeza que vai depender unicamente da distância ao centro, certo? De forma que, se eu vou para mais além, né, eu vou considerar um H aqui, uma soma, certo?
E até uma questão mais gráfica, fazer aqui ao lado, tá? Que tanto o campo como a força gravitacional, tá? E no caso eu vou botar simplesmente o G, depois do ponto R, tá? Depois da distância R, eu começo a ter um decaimento exponencial, né? Por quê? Porque eu vou aumentando a distância. Quanto maior a distância, menor a força, né? Aqui temos um ponto, vai haver uma singularidade, que a gente pode chamar, certo? E nesse meio caminho aqui, vamos ter uma linha, uma função linear, né? Mas isso aqui vai ser tema para outra aula, vai ser tema para outro momento, né? Pensando em corpos. Claro, a maioria das vezes a gente pode considerar simplesmente só essa curva aqui, né? Desconsiderando essa linearidade, colocando só essa curva aqui como gráfico mesmo. Certo, pessoal? Tá? Bem, vocês têm uma lista de exercícios aí para fazer sobre essa parte, tá? Cair no campo gravitacional. E para finalizar, um último exemplo que pode cair muitas vezes, tá? É com relação, né, aos próprios movimentos orbitais, né? Que essa lei aqui da gravitação, ela surgiu justamente para explicar os movimentos orbitais e encontrar, né, como é que funcionam essas órbitas. Então, vejamos aqui, tá? Colocar, por exemplo, qualquer corpo, né? Quaisquer dois corpos orbitando, certo? Considerar esse aqui com uma massa M maiúsculo e esse com uma massa Mzinho, certo? Daí a pergunta, a Terra e a Lua se atraem e isso causa o movimento orbital da Lua, principalmente, né? Não vou falar, vou considerar a Terra fixa, considerar esferas, pois trabalhar de outra maneira, considerando essa atração, já teria que ter um conceito de centro de massa, daí também assunto para, né, situações mais avançadas, para vestibulares mais avançados ali, Itaim. Isso aí também vai ser coisa para vídeo após. Aqui é uma introdução, basicamente, né? E o principal para os vestibulares em geral, Enem, URGS, UVEST. Bem, então vejamos aqui, né? Temos aqui uma atração gravitacional, tá? Posso considerar aqui também, mas vou considerar esse emissão fixo, certo? E a velocidade de translação deste objeto que está orbitando deste corpo, né, ela é perpendicular a esta força. Ou seja, esta força gravitacional, na verdade, essa força gravitacional, ela vai sim gerar uma aceleração, então vai ser uma força resultante, só que essa força resultante vai ser nada mais do que uma força centrípeta. Ou melhor, vai ser um produto massa vezes aceleração, só que aceleração centrípeta, certo? E com isso, nós podemos fazer uma outra expressão aqui, né? Essas questões de gravitação, muitas vezes, né, a maioria dos vestibulares, eles gostam de trabalhar com a utilização das expressões, né? Poucas vezes vai usar valores numéricos, poucas vezes vai pedir um cálculo direto, muitas vezes é comparando uma força com a outra. Então é esse trabalho aqui com as letrinhas mesmo, né? Por isso que eu estou usando esses exemplos aqui, não estou usando números dessa vez, certo? Mas, bem, olha só. A força gravitacional, G, massa dos corpos, produto, e a distância entre eles ao quadrado. Aqui eu vou novamente usar a distância, porque eu não estou trabalhando com raio. Pode ser o raio da órbita também, né? Então vou chamar aqui de R, né? O raio da órbita. Igual, força centrípeta, ou aceleração centrípeta, é calculada assim, massa do corpo, quadrado da velocidade e o raio de sua trajetória, né? Podendo, então, cortar os mzinhos das massas e esse r ao quadrado, posso reduzir, né, uma unidade no expoente, cortando com esse lado. E eu vou ter o seguinte, Gm sobre R igual a V ao quadrado. Né? Eu encontro aqui o quê? Eu encontro aqui uma outra expressão, né, para trabalhar, por exemplo, um sistema
de rotação, né? Eu encontro aqui uma, né, não é uma fórmula em si, mas é outro exemplo que eu posso trabalhar. Daí, a partir daqui eu posso ir para outros pontos. Quero descobrir a massa, quero descobrir a velocidade. Bem, lá dentro ainda tem a questão da velocidade de translação no movimento circular, posso descobrir período, certo? Então tem várias situações aqui, claro, aqui é só uma ideia inicial de falar como é que é essa expressão, qual é a ideia dela, um gráfico e algumas aplicações, certo? Claro, vai ter mais desenvolvimentos depois disso aqui, vai ter vídeos falando de exercícios dessa parte em outras aplicações, certo? Mas bem, por enquanto, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas vocês postem nos comentários ou mandem para o e-mail no final que aparece no final do vídeo, certo, pessoal? Bem, se gostaram, peço que se inscrevam no canal, compartilhem e curtam o vídeo. Não se esqueça da lista de exercícios na descrição, certo? Então, bem, desejo para vocês bons estudos e até a próxima!